Teve ministro chorando, gente. Chorando. Vocês não acreditem nessa falácia de que os ministros não estão nem aí para as sanções, de que a vida deles não mudou. Porque eu digo para vocês, eu não posso entrar em detalhes, mas nos bastidores, tá um Deus nos acuda. Esse mesmo que está dizendo isso, vocês sabem que estava pedindo reunião de bastidor, né? Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! O que a gente está vendo também é que tem gente que gosta muito de cantar de gala em público. Depois do... Eu não sei se vocês sabem, mas não sei se apareceu nas câmeras e se saiu na imprensa que o Gilmar Mendes foi assistir à condenação do presidente Bolsonaro, principalmente aquela farsa, aquela coisa ridícula no final do julgamento, com risinhos e etc. Mas ele foi além, não foi ele só, ele foi assistir o julgamento de outra turma, quase que como... Ali parecia uma cena de um diretor da escola indo assistir os alunos fazendo bullying com outro aluno, no caso o bullying era com o Fux. Uma coisa muito vergonhosa, até a Globo News reclamou da forma como foi conduzida a questão da dosimetria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas Gilmar Mendes fez também um comentário sobre o voto, que eu quero reagir com vocês. Vamos ver o que Gilmar Mendes disse. Não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Os votos mostraram a coerência do julgamento e acho que o Brasil, num momento bastante delicado da vida internacional, da vida mundial e também da vida nossa, da vida local, o Brasil deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe, de atentados contra a democracia precisam ser punidos. Acho que a democracia brasileira sai mais forte desse resultado. As sanções não afetam a vida institucional do país e nós vamos seguir aplicando as leis brasileiras. Aqui o Gilmar Mendes se joga de cabeça no negócio, porque ele não é nem membro da primeira turma do STF e está dando parecer sobre o julgamento do Bolsonaro, criticando o ministro Fux, que foi o único ministro que fez um voto técnico e pautado nas leis e na Constituição, e Gilmar e Fux se odeiam há muitos anos. Mas a estrela desse trecho é ele falando sobre as sanções. Segundo ele, a democracia brasileira sai mais forte desse julgamento e as sanções não afetam a vida institucional do Brasil. E eu preciso deixar clara a minha posição sobre esse assunto. Gilmar, para de caô. A gente chama, eu não sei, acho que no resto do Brasil também existe expressão. Para de caô. A gente sabe o quanto que você está preocupado com as sanções contra você. Fica tranquilo, porque neste ritmo elas vão chegar. Você só não está bem posicionado na fila. Eu sei que você está tentando. Eu sei que você está com aquela placa, Galvão, sanciona eu. Mas calma. Essa coisinha de não, nós não temos medo, não afeta a nossa vida, é dos mesmos autores daquela... Vocês lembram do Gilmar Mendes, né? Não há a menor possibilidade dos Estados Unidos nos sancionarem. Para não deixar claro, para deixar claro para você que está em casa. Olha aqui para mim. Vem aqui na câmera 2. Vocês não acreditem nessa falácia de que os ministros não estão nem aí para as sanções, de que a vida deles não mudou. Porque eu digo para vocês, eu não posso entrar em detalhes, mas nos bastidores, tá um Deus nos acuda. Esse mesmo que está dizendo isso, vocês sabem que estava pedindo reunião de bastidor, né? Não sou eu que estou dizendo, vazou na imprensa. Eu não falo de reunião de bastidor. Eu posso dizer para vocês só o seguinte, não caiam nessa falácia de que eles não estão preocupados. Quem não está preocupado não precisa dizer que não está preocupado. Teve ministro chorando, gente. Chorando.
E eu, obviamente, não fiquei chateado. Mas eu posso dizer para você que sanções afetam tanto que, pela primeira vez, hoje, o Congresso está para votar a PEC das prerrogativas. E a anistia também está para ser pautada amanhã, pelo que dizem. Sanções afetam tanto que a imprensa não consegue parar de falar nisso. E olha que eu reconheço, nesse ponto eu reconheço, elas ainda não afetaram tanto quanto vão afetar. Nessa semana, ou talvez na próxima, nós teremos mais desdobramentos nessa direção. O que vai acontecer? Bom, eu posso dizer o seguinte, se você assiste o Paulo Figueiredo Show, você sabe o que vai acontecer. Dá para dizer que a nossa estratégia de fazer as sanções terem mais efetividade e efetividade máxima, pegar os institutos, pegar a esposa que é laranja, escritório de advocacia dos familiares, e quando todas as sanções tiverem afetado bem a vida desses caras, quando tiver tudo destruído, aí eu quero ouvir. Não muda a nossa vida institucional. Ora, quem que estava choramingando porque o filho teve que ir embora dos Estados Unidos, a filha, porque não pode dar mais aula nos Estados Unidos? Não, mas isso não está nos afetando. Gilmar, senta ali. Senta ali. O que os caras não estão entendendo, e o que eu venho dizendo há muito tempo, é o seguinte: nós estamos em guerra total e nenhum passo vai ser dado para trás. O nosso objetivo aqui é a vitória. E nós não vamos aceitar nada menos do que a vitória. Ou vocês acham que os americanos iam ver cidadãos e empresas americanas sendo ameaçados e um dos maiores líderes políticos do Ocidente e todo o seu movimento político que ele representa, sofrendo uma perseguição implacável, e eles não fariam nada? Os Estados Unidos de Donald Trump. Claramente os apoiadores do Alexandre no Supremo Tribunal Federal não estão acostumados com um país e um presidente que levam a sério a ideia de terra dos livres e casa dos corajosos. E vejam como os americanos reagiram à condenação do presidente. O secretário de Estado Marco Rubio escreveu assim: as perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros da Suprema Corte do Brasil decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão a esta caça às bruxas de forma adequada. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, citou o Rubio e disse o seguinte: os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dói ver o ministro Moraes devastando o Estado de Direito, levando as relações entre as nossas duas grandes nações ao ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino de nossa relação nas mãos do ministro Moraes, não vejo solução para essa crise. O subsecretário da diplomacia americana, Darren Beattie, também se pronunciou. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Não, esse é a mesma citação. Volta para cá. Volta para a Embaixada dos Estados Unidos, Bruno. Eu acho que o erro é o texto do teleprompter. Não, é a mesma coisa. Esse não foi essa fala não é a do Darren Beattie, que também se pronunciou. Só uma falha na produção, mas o Darren Beattie também se pronunciou. A Caroline Leavitt, ou Caroline, acho que Caroline, que é a secretária de imprensa da Casa Branca, a pessoa responsável por falar para a imprensa o que o Trump quer que seja dito, compartilhou um artigo de opinião do Wall Street Journal sobre como o presidente Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição judicial. Além deles, no Legislativo, o deputado Rick McCormick se pronunciou dizendo: ontem um painel manipulado de 5 juízes, que incluía Alexandre de Moraes, um violador de direitos humanos sancionado e notório inimigo de Bolsonaro, o ex-advogado pessoal de Lula e o ex-ministro da Justiça de Lula,
condenou injustamente o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta conspiração de golpe apenas por questionar a integridade da altamente contestada e totalmente eletrônica eleição de 2022 no Brasil. Vejam que o Rich McCormick, num nível muito superior aos advogados do presidente Bolsonaro. Sentenciaram-no a 27 anos de prisão e o impediram de concorrer à reeleição em 2026. Tudo isso sem uma única prova de que ele seja culpado de qualquer crime. Esses criminosos da Suprema Corte do Brasil não merecem ser chamados de seres humanos decentes, muito menos de ministros. Nenhum respeito. É assim que se trata. É assim que se trata, exatamente assim. Por que, meu Deus? Por que tanta diferença civilizacional entre Brasil e Estados Unidos? Continua o Rich McCormick. Apenas um juiz do painel, o ministro Fux, que não é amigo de Bolsonaro, inclusive nomeado pela Dilma, teve a coragem de chamar a acusação contra Bolsonaro pelo que o mundo já sabe o que ele é: uma guerra jurídica voltada a destruir um homem inocente, encarar um grande líder político pelo resto de sua vida e punir milhões de brasileiros amantes da liberdade por apoiarem o candidato da sua escolha e questionarem a integridade das urnas eletrônicas do Brasil. Como destacou o secretário Rubio, os Estados Unidos não tolerarão a continuação da descida do Brasil ao totalitarismo. A América está ao lado do povo brasileiro, a justiça está chegando e tenham certeza, Moraes e todos os que permitem seus abusos no STF e no Congresso brasileiro serão severamente punidos. Vou repetir de novo. Moraes e todos os que permitem os seus abusos no STF e no Congresso brasileiro serão severamente punidos. O mundo está observando. Maria Elvira Salazar também colocou muito melhor. O que vocês acham assim? Comparado a Valdemar e a defesa do Bolsonaro, o que vocês acham de 0 a 10? O que dá para dizer disso é que se vocês acham que fazer o presidente Bolsonaro de refém vai mudar a postura de alguém aqui, eu quero dizer muito claramente, vocês estão muito enganados. Pelo contrário, quanto mais vocês fazem essas coisas, mais alinhados nós ganhamos aqui nos Estados Unidos e mais recentemente também na Europa. Mas se mesmo depois disso tudo que eu mostrei a você não acreditar que os Estados Unidos não irão recuar, vejam o vídeo do Marco Rubio ontem para Fox News. Bota aí pra gente. The rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Eu digo que o nosso trabalho aqui é informar o governo dos Estados Unidos sobre o que está acontecendo no Brasil. Pela fala do secretário Rubio, eu acho que ele está bem informado sobre o que vem acontecendo no Brasil, né? Acho que ele está sabendo direitinho o que está acontecendo, né? E agora, a gente está falando de um homem que é o responsável pela política externa dos Estados Unidos. Ele está dizendo textualmente que o Estado de Direito no Brasil, o império da lei, o rule of law, o Estado de Direito, está se desintegrando e que vai haver uma resposta dos americanos a isso. Ora, esse cara, abaixo do Trump, é ele que decide quem vai ser sancionado, como vai ser sancionado, quando essa sanção vai acontecer. E não mais, acabou o tic-tac do Paulo Figueiredo. Segundo ele, nós teremos o anúncio de algumas medidas na próxima semana, ou alguma coisa assim, sobre as medidas adicionais dos Estados Unidos contra os violadores de direitos humanos no Brasil. O que o Rubio está fazendo? Tic.
Meus amigos, não sou eu mais que estou dizendo. Marco Rubio está dizendo que vem mais coisa por aí. Eu não vou cravar que vai ser nessa semana ou na próxima, eu acho até que deve ser nessa. Meu palpite. Que vem mais coisa pesada. E quando eu falo pesado, é pesado mesmo. Não sou eu quem decide. Não vou falar mais do que isso. Mas agora tem um pronunciamento explícito do Marco Rubio nesse sentido. Sei lá, talvez o pessoal da Faria Lima, talvez o pessoal do Congresso esteja acordando para a realidade. Veremos. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra.
Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.